graça e a paz de Jesus Cristo alcance a todos vocês com saúde, harmonia na família, prosperidade nos seus trabalhos, nos seus negócios. Esse é o nosso grande desejo, nosso coração, justamente nesse momento muito oportuno de estarmos juntos, justamente procurando crescer, entender justamente o plano de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos tanta confusão, meu Deus do céu, eu fico assim assustado com a confusão. Deus é uma pessoa tão simples, maravilhosa, uma pessoa amável. É tanto que a palavra de Deus fala que Deus é amor. Então, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Se o amor é uma pessoa, então essa pessoa só sabe amar, só sabe fazer o bem ao próximo, só sabe justamente fazer isso. É uma pessoa que não, a pessoa que justamente é o amor, ele não tem justamente indiferença, não tem ódio, por mais que trata mal essa pessoa, justamente ele não responde no mesmo nível de maneira nenhuma. E nós estamos passando aí um momento um momento de loucura, um momento de insensatez, justamente da parte de muitos irmãos em Cristo. Eu não venho aqui defender, nunca vim defender, não tenho autoridade para defender nada. A minha autoridade que Deus me concedeu foi para servir. Toda autoridade no reino de Deus é para servir. Se você olhar a vida de José, as pessoas não entendem como a José tinha justamente aquele plano na vida dele, e ele passou por tudo isso. Mas a palavra de Deus demonstra lá em Gênesis, do 39 diante, que Deus estava com José. José estava no presídio, mas Deus estava com ele. Então José estava sendo treinado para ser uma grande autoridade naquela terra estranha, a terra do Egito. Então, a autoridade do reino de Deus é servir. Amém, amados? Quando você justamente recebe uma incumbência, um encargo dado por Deus do reino de Deus, é justamente a autoridade para você exercer isso, exercer aquilo. Aquilo é fazendo você um servo, você é treinado justamente para isso. Mas as pessoas têm uma visão totalmente errada do amor de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que vem acontecendo justamente depois desse incidente, dessa morte desse jornalista, o Ricardo Boechat, que teve uma discussão em 2015 com justamente o pastor Cila Malafaia, uma discussão brava, saiu em vídeo. Quando aconteceu esse incidente, então a galera se manifestou, né? Está aí justamente comprovado as matérias bombando, que a mão de Deus pesa. Mas como pesa? Eu não entendo isso, amados. Eu não entendo isso. Que Deus, para fazer o mal em alguém, o mal tem que ser maior do que ele. Ele tem que ser tentado pelo mal, que é maior do que ele, induzir ele a praticar aquele mal. Mas quando você pega a palavra de Deus, você pega a Escritura Sagrada, que é a voz de Deus, a palavra de Deus, ele contesta tudo isso. Ele contesta toda essa mentira, toda essa inverdade, porque ele é a verdade. Então você pega o livro de Tiago, desculpa aí o tempo, livro de Tiago, capítulo 1, verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por mais que alguém me fez alguma coisa, eu fico aborrecido, odioso, raivoso com aquela pessoa, eu entro até na discussão que eu não devo discutir com ninguém, porque nossas armas é poderosa em Deus, entendeu? E eu estou agindo justamente no expediente carnal, terrível, discuto. Não é porque eu vou ficar com ódio, com raiva, que Deus vai provocar justiça na vida daquela pessoa. Porque está escrito, ó, Tiago capítulo 1, verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então como é que a mão de Deus pesa? E amado, como é que a mão de Deus pesa? Você está vendo que compreensão errada da verdade, a compreensão errada de Deus, é muito cruel isso. O povo de Deus vem se perdendo aí a cada dia, porque criaram um Deus, fantasiaram um Deus na sua mente, um Deus conveniente com ele. As pessoas acham
porque de repente, coincidentemente, a pessoa houve um acidente, não foi Deus que castigou. Deus não veio castigar ninguém, Deus é amor. Deus não veio descastigar ninguém. Entendeu? Deus é amor. É nós que auto se castigamos, ou nós auto se abençoamos, fazendo a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Eu não vim para julgar o mundo, entendeu? Mas as palavras que eu vos disse não são minhas, é o Pai que ordenou falar. E vocês são julgados pela palavra. Nós somos julgados pela palavra, a palavra vai nos julgando todo dia nós somos julgados, ali vai registrado, somando, quando chegar no final das contas, que haverá o julgamento, então quando abrir nossa história está lá, porque você ganha salvação aqui, seu procedimento, sua conduta, a cada dia, crescendo a cada dia no Senhor, não tem isso. E ainda deu mais um texto bíblico que condena toda essa atitude dos irmãos, das irmãs, que estão falando justamente essa loucura. A mão de Deus pesa. Deus veio salvar o mundo através de seus filhos. Que mundo? O mundo das pessoas. Deus não veio criar um grupo de pessoas que ele ama e outro grupo que ele odeia. Não existe isso. Olha o que ele diz aqui, ainda em Tiago, capítulo 1, no verso 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu, para mim, ter um ódio de você, o mal tem que me operar em mim e me jogar eu contra você. Aí eu fico com ódio, fico com raiva, eu guardo aquilo, fico magoado, ressentido, porque eu fui persuadido pelo mal em mim. Deus está acima de todo mal. Ele venceu o mal na cruz, que o mal não pôde derrotar ele de maneira nenhuma. Ele que derrotou o mal, para que nós tivéssemos hoje vida e vida abundância. Então não tem essa história. A gente está confundindo as coisas. Nós estamos indo por um caminho desorientado, um caminho insensato, um caminho imprudente. Nós estamos agindo pelo nosso próprio coração. Nós estamos imaginando um Deus pela nossa razão. Nós vemos a Bíblia, nós imaginamos, criamos um Deus e achando que ele age daquela maneira. Por isso que as pessoas estão se perdendo, por isso que as pessoas estão se destruindo, porque a igreja está vendo o ímpio como inimigo. Nós estamos vendo o ímpio como inimigo com essa atitude. Então, por isso nós se aproximamos. Por isso que eles estão desorientados. Não tem quem leva justamente algo que mostre, aponta o caminho de sair de vitória para a situação do ímpio. Por isso que o mundo está dessa maneira. E o crente se perdendo, o crente cheio de ódio e raiva. Que direito eu tenho de discutir com as pessoas incrédulas? Se me xinga de bandido, que eu sou ladrão, que eu sou malfeitor, que direito eu tenho de xingar ele? Eu não tenho direito nenhum, porque aqui não vem de Deus, aqui vem das trevas. Eu vou descer o nível das trevas, corresponder àquela discussão, aquela coisa? É um absurdo, isso vem acontecendo com a liderança. Semeando ódio, semeando raiva no meio dos irmãos. E os irmãos estão fazendo o quê? Criando comichão nos ouvidos, se afastando da verdade e criando doutores para si. Aí sai correndo os homens, a liderança, sai correndo, é meu grande líder, o homem é poderoso, o homem é aquilo. Poderoso é Deus, nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, é assim que diz a Bíblia. Nós somos totalmente pessoas dependentes de Deus, foi a vida que ele derramou em mim e você. A não ser que nós não queremos a vida dele. Agindo na nossa vida, eles não estão vendo o dia a dia, mas se você pegar o livro de Ezequiel, você está lá escrito que o profeta registrou a palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e viva bem a cada dia. Como é que Deus vai matar as pessoas? Deus não é assassino de maneira nenhuma. Deus é amor. Ele é um amor. O amor é uma pessoa. Você, para amar, você precisa estar envolvido nessa pessoa. A pessoa de Deus vai estar envolvida com você. Senão você não tem prazer no próximo de maneira nenhuma. Você não consegue cumprir de fato e verdade o segundo mandamento, que é amar o próximo a ti mesmo. Como é que nós entramos nessa confusão, igreja? Se você tem a Bíblia para examinar, a salvação é você que conquista. Ninguém dá salvação para você. Deus deu a salvação. E você tem que conquistar isso diariamente, como diz a palavra, com temor e tremor. Como é que você deixa se perder? Como é que você deixa ir pela conversa de A ou de B?
Não existe liderança. Liderança é criada pelo diabo. Esses grandes homens estão aí falando, isso é o diabo que criou. Porque a autoridade que Deus dá a mim e a você é para servir o outro. É para servir o outro. Entendeu, amado? É para servir o outro. Nós estamos confundindo as coisas. Por isso que Deus permitiu que a gente tivesse esse canal. Você tem a oportunidade de ver o sentido verdadeiro da palavra e examinar. Examine se é verdadeiro isso ou não é, que nós estamos comentando. Vê o sentido da palavra de Deus. Deus é amor. Não é que Deus vai matar a pessoa. Não é que Deus vai assassinar, que Deus vai provocar um acidente. Se ele diz que a ira do homem não provoca a justiça de Deus, por mais que eu tenha um ódio de você, Deus não provoca a justiça de maneira nenhuma, porque você me fez algo e me aborreceu. E você vê que ele não pode ser tentado pelo mal. Ninguém pode se aproximar de Deus e dizer, olha, aquele sujeito me provocou, me ameaçou, teu seu filho, teu sou ungido, e Deus vai lá e provoca a morte daquela pessoa. Isso é a coisa mais louca que eu já vi em toda a minha história. Em toda a minha vida de fé, foi a coisa mais louca, mais absurda, mais estúpida que eu posso justamente registrar na minha pessoa, e é isso que eu estou ouvindo justamente depois desses dias da morte justamente do jornalista Ricardo Boechat. E o duro é os irmãos seguindo justamente essa confusão. O duro é o irmão propagando justamente que Deus é um assassino, de uma forma indireta. Deus é um criminoso. Porque mexeu no seu pau come. Ele é um senhor valente para destruir qualquer pessoa. Então Deus tem inimigo. Então Deus não é esse Deus poderoso. Ele tem alguém maior do que ele que justamente persuade a ele a justamente ir contra aquela pessoa. Você está vendo que é falta de conhecimento? Leva a gente em loucura. Leva nós à insensatez. Faz com que nós agimos como louco. Agir pelo próprio coração. Amados, não adianta ficar com ódio de A e de B, com líder. Não, a gente tem que cuidar da nossa vida. É isso que nós justamente falamos. Você tem que cuidar de ti, não esqueça isso. Isso não é brincadeira. Cuida de ti mesmo, é uma ordem. É uma ordem, cuida de ti mesmo. E da doutrina do ensinamento, e persevera nisso, salvará tanto a ti como teus ouvintes. Nenhum líder vai te dar salvação. Não fica aí, de maneira nenhuma. Eu deixo aí para você fazer uma reflexão, repensar suas atitudes e ver que a coisa é feia, a coisa é brava. A igreja está caminhando para se perder totalmente, se afastando da verdade. Eu deixo isso registrado, falo isso com um sentimento de irmão, de amor fraternal, que é para você, justamente, se você um dia produziu isso com a sua boca, se arrependa, que cada um dará conta das suas palavras ociosas. Pelas palavras você é abençoado e pelas palavras você é condenado. Está escrito lá no Evangelho de Mateus. Fique nessa fé, não perca a sua fé em Deus, confia nele a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.